Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula, nós vamos resolver 4 exercícios que envolvem a equação polinomial do segundo grau, também conhecida como equação do segundo grau. Mas antes de começar os exercícios, vamos para os recados. Não esquece de deixar o seu curtir, antes que você assista a aula inteira e não faça isso. E se você não estiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação delas. Não esquece também que você pode ajudar o seu professor aqui. Acesse www.lsmaquino.org/ajude. Qualquer doação será bem-vinda e vem me ajudar a comprar novos equipamentos e manter outros cursos aqui do canal, para que eu possa continuar colocando conteúdos aqui de maneira livre para todo mundo, beleza? Vamos lá para os exercícios. Vejamos esse exercício. Resolva as equações 4t² menos 1 igual a 0, 5x² mais 3x igual a 0 e 25y² menos 20y mais 1 igual a 0. Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois a gente compara o que você vai fazer com o que eu vou fazer aqui. Pausou? Tentou? Olha lá, hein? Isso é importante para você poder treinar. Então, deixa eu começar separando isso aqui, tá? Para eu poder depois me organizar na solução, tá? Então, ok, mais ou menos aqui. Tá bom. Então, vamos lá, olha só. Todas essas três equações são equações polinomiais do segundo grau. Só que, primeiro que eu coloquei uma variável diferente em cada uma, porque as pessoas têm um vício que só consegue fazer se for com a variável x, por incrível que pareça. Se muda de variável, a pessoa já não consegue fazer. E não pode, né? Você tem que saber fazer, não importa a variável. Outra coisa também é que essas três equações, elas têm uma diferença. Vamos lá, se eu pegar essa primeira, veja bem. O formato geral seria at² mais bt mais c igual a 0. Se você observa a equação que você tem no exemplo, está faltando o termo bt. Por quê? Porque é como se esse b fosse 0. Então, 0 vezes t vai dar 0. Sobra só o termo a, que vai ser 4, e o termo c, que é menos 1, tá? Já nessa segunda equação aqui, olha só, se você faz ax² mais bx mais c igual a 0, está faltando o termo c. O termo c é 0, o termo b é 3 e o termo a é 5. Tá bom? E já nessa última, se você faz ay² mais by mais c igual a 0, você veja que você tem o termo c, que é 1, você tem o termo b, que é menos 20, e você tem o termo a, que é 25. Então, essa a gente diz que está completa. E essas duas estão incompletas. E aí, o que acontece? Você pode resolver todas essas três usando aquela fórmula resolvente, usando discriminante e tal. Vai conseguir fazer do mesmo jeito. Só que quando você tem termos incompletos, tem uma situação que pode ser mais interessante fazer do que usar aquela fórmula, né, para resolver a equação completa desse jeito aqui, usando a fórmula resolvente, usando o discriminante. Como é que vai ser? Vamos lá. Nos casos onde falta o b, né, ou seja, onde o b é 0, né, não é que falte o b, é que o b é 0, então 0 vezes t vai dar 0 aqui, certo? Ele só não está aqui escrito, mas ele está aqui, digamos assim, né, entre aspas. Como é que você resolve? Esse tipo de equação vai ser mais fácil de resolver assim, ó. Você não tem menos 1 nesse lado, ou seja, você não está subtraindo por 1 no primeiro membro, então vamos somar por 1 no segundo. Ou seja, se você somar 1 em ambos os lados, aqui vai aparecer 1. Ou seja, muda de lugar, né? Se estava menos no primeiro membro, vai para mais no segundo. A gente já explicou isso aqui quando a gente falou sobre equações de maneira mais geral. Agora vamos pegar esse 4 que está multiplicando t ao quadrado e vamos passar dividindo. Então vai ficar t ao quadrado é igual a 1 sobre 4. Bem, se nós temos t ao quadrado é igual a 1 quarto, isso aqui vai ser o seguinte. Nós vamos ter t vai ser igual a 1 quarto a raiz quadrada disso, ou vai ser t igual a menos a raiz quadrada desse 1 quarto, tá? E essas duas coisas podem acontecer. Por quê? Porque se você levar isso aqui ao quadrado, vai dar 1 quarto, e se você levar isso aqui tudo ao quadrado, também vai dar 1 quarto, tá? As pessoas também, por praticidade, né, costumam escrever logo assim, ó. Se eu tenho t ao quadrado igual a 1 quarto, aí escreve mais ou menos, aí se você estava levando ao quadrado no primeiro membro, você vai tirar a raiz quadrada no segundo. E aí escreve assim, ó, de maneira prática, né? Ele vem daqui para cá, certo? Então, é importante a gente ficar com isso na cabeça, que você pode fazer assim, certo? Ou faz nessa primeira parte ou nessa parte. Enfim, de qualquer maneira, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar a raiz de 1 quarto é a raiz de 1 dividido pela raiz de 4. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, isso aqui vai dar mais ou menos meio. Ou seja, podemos dizer que nós temos t1 como sendo meio, por exemplo, e nós temos t2 como sendo menos meio. Essas são as soluções aqui desta equação polinomial do segundo grau, tá bom? Aqui é bom chamar a atenção que é o seguinte, tem muita gente que acaba errando esse tipo de coisa, porque ele resolve tantas equações nesse formato, que aí quando ele se depara com algo desse tipo assim, quanto é a raiz de 4? Aí a pessoa fala, professor, a raiz de 4 é mais ou menos 2. Não, isso está errado. Não confundir isso aqui com uma equação. Então, se eu tenho uma equação t ao quadrado igual a 4, agora a coisa muda de figura. Por quê? Agora sim você está falando, não, meu t ele vai ser mais ou menos a raiz de 4, então meu t ou é menos 2 ou meu t é 2, certo? Então, não confundam essas coisas, certo? Porque é muito comum as pessoas confundirem isso. Então, se você tem apenas o cálculo de uma raiz quadrada, o resultado, por definição, é apenas um número positivo, né? Que é elevado ao quadrado daquele que está lá dentro do radicando, né?
Agora, que está dentro do radical. Agora, quando você tem uma equação, aí não. Aí você está procurando os números que quando eleve ao quadrado dê aquilo. E aí, no caso, você vai ter o mais ou menos. Beleza? Então, isso aqui é uma observaçãozinha só para você ficar atento. No fundo, essa questão aqui nesse exercício, a letra A é mais meio e menos meio. Se achou isso? Não achou? Bom, se achou, ótimo. Você está no caminho certo. Se não achou, vamos fazer mais questões para treinar. Vamos agora para essa segunda questão, né? Nós temos de novo uma equação do segundo grau que está incompleta, e ela está incompleta, quer dizer, não é que seja incompleta, né? É porque o termo C, ele é zero, então você não escreve, né? Mas é como se ele estivesse aqui, né? Só que não precisa escrever porque está mais zero. Então, enfim, de qualquer maneira, como é que se resolve? Uma maneira mais interessante de resolver do que você fazer na fórmula resolvente mesmo, né? Calculando o discriminante, é você fazer o seguinte, coloca x em fator comum. Quando você colocar x em fator comum, 5x² dividido por x vai dar 5x. 3x dividido por x vai dar 3. Ok, então você vai ter x que multiplica 5x mais 3 igual a 0. O que você tem aqui? Você tem dois números, né? Porque x é um determinado número. E 5x mais 3 vai ser um outro determinado número, né? E o produto desses dois números que são reais está dando 0. Bom, um produto de números reais dando 0, então não tem jeito. Um deles tem que ser 0. Ou seja, ou eu tenho que ter x igual a 0, ou eu tenho que ter 5x mais 3 igual a 0. Não tem outra possibilidade, tá? Ou seja, não tem como você pegar dois números reais diferentes de 0, multiplicar e o resultado dá 0. Usando isso, então, você já tem aqui uma parte, né, que nosso x pode ser 0, e a outra que se resolve. X vai ser 5x vai ser igual a... Aí passa mais 3 para lá como menos 3, né? O x passa, esse 5 multiplicando passa dividindo, então vai ficar menos 3/5. Então, quais são as respostas, né? Você pode até colocar, ó, x1 é 0, x2 é menos 3/5, tá? Então, essas são as duas respostas para as duas soluções para esse exercício aqui, beleza? Vejamos agora essa outra equação. Bom, nós temos agora uma equação do segundo grau, onde cada um dos coeficientes A, B e C, né? Você não tem nenhum deles como sendo 0. Ela vai estar, como a gente chama, completa, né? E aí, como é que você vai resolver? Bom, vamos calcular o discriminante delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso b é menos 20, então menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 25, vezes o valor de c, que é 1. Ok. Então, quanto é que vai ser o nosso delta? Menos 20 ao quadrado vai dar 400. 4 vezes 25 vai dar 100. E tinha esse 1 aqui e esse menos. Então, no final, fazendo jogo de sinal, né, vai ficar menos 100. Ok. Então, nosso delta deu quanto? Deu 300. Tudo bem. Então, quanto é que vai ser aqui o nosso y, né? Nosso y vai ser menos o valor de b. Então, menos b, 20, né? Lembra que esse menos é da fórmula e o menos aqui veio do número que é b, né? Mais ou menos a raiz de 300 dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 25, então 2 vezes o valor de a, que é 25. Ok, vamos continuar aqui. Então, nós vamos ter aqui um y1, que vai ser, por exemplo, menos por menos vai dar mais, 20. Mais ou menos a raiz de 300. Quanto é que vai dar a raiz de 300, tá? Bom, você pode enxergar 300 como sendo, vou botar aqui, ó, 3 vezes 100, tá? Você pode imaginar assim, certo? Para facilitar a sua vida. E 2 vezes 25 vai dar, 2 vezes 25 vai dar 50. Quanto é que vai dar, então, y1, né? Nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ficar 20 mais. Raiz de 3 vezes 100 vai ser a raiz de 3 vezes a raiz de 100. A raiz de 3 não dá para calcular. A raiz de 100 vai dar 10. Então, isso aqui vai ficar 10 raiz de 3 sobre 50. Vamos agora fazer o seguinte, numerador e denominador, vamos simplificar e vamos dividir por 10. Então, vamos lá, meu y1 vai ser igual a, bom, 50 por 10 vai dar 5, 20 por 10, né? Porque aqui, ó, eu tenho uma soma. Estou dividindo por 10, eu tenho que pegar cada parcela da soma e dividir por 10. Então, 20 por 10 vai dar 2, e 10 raiz de 3 dividido por 10, vai simplificar 10 por 10 que vai dar 1, né? Vai sobrar só raiz de 3. Então, uma raiz é da y, a y é 2 mais raiz de 3 sobre 5. Agora, vamos fazer a y2, que vai ser igual a no caso, vai ficar menos 20, né? De novo, né? Então, vai ficar 20, só que agora vai ficar menos a raiz de 3 vezes 100, dividido por 2 vezes 25. Ok, isso aqui vai dar quanto? Vai dar, olha só, 20 menos... Aí, de novo, a raiz de 3 vezes 100 vai ser 10 raiz de 3, né? A gente já viu isso aqui nessa parte aqui. Dividido por 50, de novo, dá para simplificar aqui por 10 e por 10, né? O numerador e o denominador. Então, quanto é que vai dar o meu y2? O meu y2 vai ser 2 menos a raiz de 3 dividido por 5. Então, quais são as respostas, né? Nós vamos ter o seguinte, o y1 vai ser 2 mais raiz de 3 sobre 5, e o y2 vai ser 2 menos raiz de 3 sobre 5. É interessante esse exercício aqui, porque muitas vezes quando o exercício, a resposta dá um número irracional, o aluno fala, professor, deu os números estranhos, acho que está errado e tal. Não, pode dar um número desse tipo, não é problema, não tem que ficar com medo disso aqui, beleza?
e você conseguiu acertar todos esses exercícios aqui, se conseguiu, ótimo, você está no caminho certo. Se não conseguiu, vamos treinar mais, vamos fazer mais exercícios aí de equação polinomial de segundo grau para poder ficar bem adaptado a esse tipo de coisa aqui, beleza? Vejamos agora esse segundo exercício. Seja o conjunto A igual a n pertencente a n, tal que 2n² menos n menos 3 igual a 0. Determine o número de elementos de A. Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois vamos ver como é que você fez e como é que eu vou fazer. Pausou? Tentou? Então vamos lá. Olha só, como é que eu vou saber que conjunto é esse? Bom, ele diz que são os números naturais, né? Porque ele fala que n pertence ao conjunto dos números naturais, né? Lembra que isso aqui, ó, são os naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, assim vai, né? Ou seja, os inteiros positivos. Só que ele fala que não é qualquer natural, são aqueles que obedecem a essa equação, que é uma equação polinomial de segundo grau, no n. Vamos resolver então essa equação, vamos lá. Nós temos, quem vai ser aqui nosso discriminante delta, né? Vai ser b ao quadrado, então meu b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A é 2, vezes o valor de C é menos 3. Então meu delta vai dar quanto? Vai dar 1, menos vai dar mais, 8 vezes 3 vai dar 24, então mais 24. Então meu delta vai dar aqui, ó, 25. Então, quem que vai ser meu n? Meu n vai ser menos o valor de b, então b é menos 1, então menos 1. Lembra sempre que tem o menos da fórmula, e se tiver o b negativo, né, então tem que botar o menos dele também. Mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o valor de A é 2. Ok, então nós vamos ter aqui, ó, dois valores. Nós vamos ter aqui o N1. Quem que vai ser o nosso N1? Nosso N1 vai ser 1, né, porque menos por menos aqui vai dar mais, então 1, mais a raiz de 25 é 5, dividido por 4. Então, vai dar quanto? Olha só, 5 mais 1 vai dar 6. 6 por 4, né? 6 por 4, eu vou simplificar por 2 e por 2. Isso aqui vai me dar 3 meios. Então, uma raiz é 3 meios. A outra raiz, N2, vai ser igual a 1 menos 5, né? Sobre 4. Porque lembra, ó, menos vai dar mais, né? Que é 1 aqui. Vai aparecer menos a raiz de 25, que é menos 5, dividido por 4, né? Que é 2 vezes 2. Vai dar 4 ali. Então, veja bem, 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar menos 1. Ok, então as raízes desta equação são 3 meios, né? E menos 1. Só que ele fala o seguinte, olha só. Nosso n tem que ser natural, ou seja, tem que ser um número natural que obedece essa equação. Só que isso aqui não é um número natural, isso aqui é um número racional, né? Isso aqui nem inteiro é. E esse aqui é um número que é inteiro, mas é negativo, ele não é natural. Então, veja, não tem número n que responda, ou número n que resolva, número natural, que resolva essa equação. Portanto, na verdade, esse conjunto A, ele é vazio, né? Ele é representado com essa bolinha assim, cortada até. Outra maneira de representar o conjunto vazio é você botar assim, A igual a. Aí bota uma chaves, bota nada aqui dentro e a chave, né? Então, é um conjunto vazio. E quantos elementos tem um conjunto vazio? Bom, o número de elementos no conjunto vazio é 0. Então, nós temos aqui, ó, elementos. Então, número de elementos vão ser quanto? 0, tá? Então, 0 é o número de elementos, beleza? Vou botar aqui entre parênteses só para lembrar, porque senão fica parecendo O, né? Então, veja, então quantos elementos tem esse conjunto A? 0. Por quê? Porque quando eu resolvi a equação polinomial de segundo grau, as raízes, todas as duas, não eram naturais. Portanto, não obedecia a equação, então não poderia atender o que ele falava lá na definição do conjunto, beleza? Você acertou? Não acertou? Ficou com dúvida em alguma coisa aí? Comenta aí abaixo. E se você fez de forma diferente, também comenta. E se você acertou, que bom. Você está aí no caminho certo, você está treinando bastante aqui nesses exercícios. E o curtir, você também já deixou? Pô, deixa aí, agradece aí o professor. Não esquece também de inscrever-se no canal, beleza? Para poder sempre acompanhar as videoaulas. Vamos agora para o próximo exercício. Vejamos agora esse outro exercício e ele fala: determine a variável y em função da variável x. E aí nós temos essa equação: 3/8 de x ao quadrado mais 2 vezes xy mais 2y ao quadrado menos 3/4 de x menos y igual a 0. Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois a gente vai comparar o que você vai fazer com o que eu vou fazer. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá. Primeiro, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que a sua variável y, você vai ter que encontrá-la dependendo só do x. Então, vai ser y igual a alguma expressão que vai envolver apenas o x. É isso que ele quer que você faça. E aqui nessa equação, veja, você para falar, professor, você não me ensinou a resolver esse tipo de coisa ainda. Mas vamos lá, vamos arrumar isso aqui primeiro, olha só. Vamos pegar esse 2y ao quadrado, vamos botar aqui na frente. Vamos botar agora esses termos com y aqui, ó, vamos botar em evidência. Então, se eu botar y em evidência aqui, ó, aqui vai aparecer 2x, ok. E aqui vai aparecer menos 1. Então, menos 1 e aqui o meu y. E esses termos que não tem y, eu vou deixar aqui desse lado, ó. Então, 3/8 x ao quadrado, não tem y nesse termo. E não tem y nesse termo, então menos 3/4 x, ok, igual a 0. Na verdade, esse tipo de equação você vai saber resolver.
se você considera o seguinte, olha só, vamos pensar que você tem uma equação ay quadrado mais by mais c igual a 0. Então, o seu a quem é? É esse 2 aqui, olha só. O seu b quem é? É esse termo todo, que é 2x menos 1. E quem é o seu c? O seu c é esse termo todo aqui, ó, que não depende de y, tá vendo? Ó? Então, você tem, sim, uma equação que você sabe resolver, que é uma equação polinomial do segundo grau, certo? Então, agora você vai resolver normalmente. Olha só, quem vai ser o discriminante delta? O valor de b ao quadrado, então vai ser 2x menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a é 2, vezes o valor de c é isso aqui tudo, 3/8 x quadrado menos 3/4 x, certo? Quem que vai ser meu delta? Bom, isso aqui vai dar, né? Fazendo produto notável, c quadrado primeiro, então vai ficar 4x quadrado, menos 2 vezes o b pelo segundo vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo vai dar 1, menos. Agora vai dar 8 aqui, ó, que 4 vezes 2 é 8, e tem menos na frente, vai dar menos 8. Então, menos 8 vezes isso, veja que o menos 8 vai simplificar com 8, vai sobrar menos 1, e tinha esse 3, então vai ficar menos 3x quadrado. Esse menos 8, quando eu dividir por 4, vai dar menos 2, eu tenho esse menos 3, então vai ficar mais 6x, né? Só fazer a continha, ó. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3, 6, menos mais, então ficou assim. Ok, quanto é que dá isso aqui então? Vamos lá, olha só. Nós temos 4x quadrado menos 3x quadrado, vai me dar x quadrado. Menos 4x com mais 6x vai me dar 2x. E tinha mais agora esse 1 aqui sozinho, então mais 1. Então, o meu discriminante delta ficou essa expressão aqui. Ok, vamos lá, vamos resolver. Quem que vai ser o nosso y então? Bem, o nosso y vai ser, pela fórmula, né? Vai ser y igual a menos o valor de b. Então, lembrando que o b é isso aqui tudo, né? Então, menos 2x menos 1, mais ou menos a raiz de delta. O meu delta deu essa coisa toda. Então, raiz de x quadrado mais 2x mais 1. Ok, tá bom. Dividido por 2 vezes o valor de a. Meu valor de a é 2. Ok. Bom, e agora? Será que não tem como simplificar mais alguma coisa aqui? Olha só, vamos observar o que está aqui dentro da raiz. Olha só. Se isso aqui tudo dentro da raiz estivesse elevando uma só expressão elevada ao quadrado, ficaria fácil, né? Daria para simplificar. Será que não tem como? Tem, ó. Vamos lembrar aqui de um produto notável, olha só. Se eu tenho x mais 1 e eleva ao quadrado, isso me dá justamente o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2x, mais o quadrado do segundo, vai dar 1. Nós já vimos isso aqui nas aulas de produto notável. Então, nós temos o seguinte, vamos poder substituir isso aqui, ó, vai ser igual a... vamos fazer aqui, né? Vai ficar menos 2x e mais 1, né? Já fiz aqui esse troca de sinal, né? Mais ou menos a raiz de... Bom, ao invés de escrever essa coisa toda, x quadrado mais 2x mais 1, eu posso escrever x mais 1 ao quadrado. Ok? Dividido por 4, né? Porque 2 vezes 2 é 4. E agora, o que é que vai acontecer? Veja bem, quando for simplificar isso aqui, ó, esse quadrado com essa raiz, eu tenho que tomar cuidado. Tem pessoas que saem fazendo essa conta aqui, já escrevendo assim, ó, menos 2x mais 1, mais ou menos, aí vai aparecer aqui x mais 1, né? E já vai fazendo isso aqui meio que indiscriminadamente, né? Só que tem que ter cuidado de saber explicar isso daqui, né? Por quê? Porque não é simplesmente você simplificar isso aqui e dizer que repetiu o que está lá dentro. Por quê? Quando você tem um número, digamos, u, certo? Está elevado ao quadrado, e você tem a raiz, né? Se você aqui, ó, não sabe quem é esse número u, é um número real, elevado ao quadrado, raiz, isso aqui você não pode cortar e dizer que é u, certo? Por que você não pode fazer isso assim direto? Bom, você não pode fazer isso assim direto, porque digamos que eu tivesse menos 2 elevado ao quadrado, e a raiz, você estaria cortando e diria que é menos 2. Só que não pode, porque o resultado da raiz quadrada não pode dar menos 2. O resultado aqui tinha que dar mais 2. E realmente vai dar, porque se você tivesse feito o seguinte, primeiro resolve essa parte aqui, vai dar menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Depois você resolve a raiz de 4, vai dar 2, né? Então você vê que dá certinho, se você fizesse mesmo da maneira que é para fazer. Então, o que acontece? Você tem que tomar cuidado. Se o valor dentro da raiz, né, antes de simplificar, ou seja, vamos botar aqui, ó, se eu tenho raiz de u ao quadrado, né, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o próprio u, se esse u for maior ou igual que zero. Ou seja, se for positivo ou zero, você pode simplificar, né, cortar aqui e dar só u. Mas se for negativo, veja que você vai pegar ele trocado de sinal, né, se u for menor do que zero. Foi o caso aqui, ó, menos 2 é negativo. O resultado é o quê? É trocando de sinal. Então, era menos 2, passou a ser 2, né? Ou seja, multiplicar por menos 1. Percebeu isso aqui? Então, veja, vamos lá. Então, o que acontece? Se x mais 1, isso aqui tudo aqui dentro, for positivo, vai poder simplificar, vai sair, vai ficar normal, mais ou menos. Só que se x mais 1, o resultado dessa conta, for negativo, quando você simplificar, ficaria menos, ó, vamos escrever isso aqui, né, para ficar mais claro o que eu quero dizer, ó, x mais 1 ao quadrado, né, isso aqui vai ser o próprio x mais 1, se esse x mais 1 for maior ou igual que zero. E vai ser x menos 1, ou desculpa, né? É menos x. Deixa eu apagar um pouquinho aqui que ficou feio isso aqui. Vamos lá. Aqui. Eita, ele apagou meu zero aqui em cima, que coisa. Vamos lá, olha só. Então, menos x menos 1, se o meu x mais 1 ficar
Tá muito apertado isso aqui. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Desculpa. Vamos lá, ó. Se eu tenho x mais 1, isso aqui tudo elevado ao quadrado, quando eu simplifico, isso aqui vai ser x mais 1, se esse meu termo x mais 1 for maior ou igual que 0. E vai ser menos o x mais 1, não é isso? Se esse termo x mais 1 for menor do que 0. Ok. Aí veja, se for positivo, vai dar x mais 1 mesmo, tinha mais ou menos, vai continuar mais ou menos. Se for negativo, vai de novo aparecer mais ou menos. Aí veja, mais ou menos, quando você multiplicar por menos, o mais vai virar menos e o menos vai virar mais. Ou seja, no final das contas, você vai ter mais ou menos do mesmo jeito. Então, por isso que aqui você pode sair simplificando meio que sem se preocupar e já dá isso. Mas tem que entender essa parte toda aqui, porque isso é importante se você quer ter a maturidade matemática, tá? Para você não sair cortando às vezes sem saber o que está fazendo, beleza? Então tá, feita essa observação aqui, tá? Que eu acho importante para a pessoa ter aí a matemática muito bem fundamentada. O que vai acontecer? Vamos lá. Essa continha aqui, né? Eu acho que vai dar para fazer aqui. Vamos lá. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter... aliás, não dá nem para fazer aqui mais, né? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, ele tirou meu risco aqui. Que coisa, né? Tá, então deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Nós vamos ter o nosso y1. Nosso y1 vai ser o quê? Vai ser menos 2x... Opa, eu tô hoje bem danado, hein? Menos 2x mais 1, ok. Aí mais x mais 1, certo? Ou seja, eu tô pegando o caso onde vai dar o mais, né? Isso aqui dividido por 4. Bom, quanto é que vai ser isso? Vai ser menos 2x mais x vai dar menos x. E 1 mais 1 vai dar 2, então mais 2 sobre 4. Então, uma resposta é essa aqui, ó. Menos x mais 2 sobre 4. A outra resposta, meu y2, vai ser menos 2x mais 1. Opa, para lá. Menos 2x mais 1. E agora vai ser o menos, e aí nós temos o x mais 1 aqui. Ok, dividido por 4. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá. Menos 2x com menos x vai dar menos 3x. E 1 com menos 1 vai zerar, né? Então vai dar 0, não vai precisar colocar. E tem um 4, deu 4. Então, quais são as soluções, né? As soluções aqui, olha só, são ou você vai ter y1 igual a menos 2x mais... Ou desculpa, eu botei errado aqui para lá. y1 igual a menos x mais 2 sobre 4, é uma resposta. E a outra resposta é y2 igual a menos 3x sobre 4. Então, ou acontece isso ou acontece isso. Então, você escreveu a variável y em função da variável x, beleza? Então, esse exercício ele é bastante chato para a pessoa que não está ainda acostumada, que não está ainda dominando a equação polinomial de segundo grau, para entender essas coisas, né? Porque transformou um coeficiente, como b e como c, em alguma coisa que dependia do x. Aí a pessoa se confunde. Mas ele é feito para você forçar mesmo a sua habilidade algébrica, beleza? Mas enfim, se você não conseguiu, vamos treinando mais, pausa a videoaula de novo, né? Faz as continhas aí para poder ficar bem esperto. E qualquer coisa, faz um comentário aí para você tirar sua dúvida, beleza? Vejamos agora esse último exercício. Sabendo que existe um único número real x, tá o quê? 1/4 de x ao quadrado menos rx mais r mais 6 é igual a 0, determine o valor de r. Pausa a videoaula, tenta você fazer e depois a gente compara. Pausou? Tentou? Então vamos lá, olha só. Ele diz que essa equação aqui, em relação ao número x, ela tem uma única solução, né? Um único número x que isso aqui acontece. Bom, para isso aqui acontecer, significa que o discriminante dessa equação do segundo grau, que está associada aqui, nessa equação polinomial do segundo grau, na variável x, o discriminante tem que ser igual a 0, né? Quem é o discriminante? Vai ser o valor de b. Então, ó, vamos identificar aqui. Ó, o meu valor de a é isso aqui. O meu valor de b é isso aqui, que é menos r. E o meu valor de c é isso aqui, ó, que é r mais 6, tá? Então, vamos lá. Meu delta tem que ser b ao quadrado menos 4ac, né? Então, dessas duas informações aqui, o que a gente vai tirar, né? Então, nós vamos ter menos r ao quadrado, menos, né? Agora, menos 4 vezes o valor de a. O valor de a é 1/4, vezes o valor de c. O valor de c é r mais 6. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Pelo que ele fala aqui. Já que essa equação aqui em x só tem uma única raiz real, então o discriminante tem que ser igual a 0. Então, igualei o nosso delta aqui a 0. Bom, isso aqui vai dar r ao quadrado, menos 4 vezes 4, dividido por 4 vai dar menos 1 aqui, ó. E menos 1 vezes essa expressão toda vai dar menos r menos 6 igual a 0. Então, veja, olha só. Ao arrumar isso, eu cheguei numa outra equação polinomial de segundo grau. Mas não confunda essa equação com essa daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação, né? Porque o que ele pede é determinar o número r. Agora, nós vamos tirar um outro delta aqui, ó. Para não confundir, eu vou chamar isso aqui de, sei lá, vou dizer que isso aqui é o meu delta 1, e aqui é o meu delta 2, tá? Só para não confundir, né? Porque isso aqui é o delta dessa equação. Bom, vai ser menos b, ou desculpa, b ao quadrado, né? Então, menos 1 ao quadrado,
menos 4 vezes o valor de A. Meu valor de A aqui é 1. O meu valor de C aqui é menos 6, ok? Então, esse meu delta 2 aqui, ó, estou chamando de delta 2 para não confundir com o outro. Vai dar quanto? Vai dar 1. Aqui vai dar menos, vai dar mais. Vai dar 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. Então, esse meu delta 2 aqui deu 25. Ok, quem que vai ser o meu R, então? Meu R vai ser menos o valor de B, então menos 1, mais ou menos a raiz do meu delta que deu aqui, né? Desse delta 2, então vai ser 25. Dividido por 2 vezes o valor de A, meu valor de A aqui é 1, então 2 vezes 1. E nós vamos ter esses R's aqui, ó. Nós vamos ter um certo R1, que vai ser igual a 1 mais 5 dividido por 2, né? Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, mais a raiz de 25 vai dar mais 5, e 2 vezes 1 é 2. Então, quanto é que vai dar isso? 5 mais 1, 6, 6 por 2, 3. Então, meu R1 é 3. E meu R2 vai ser quanto? Vai ser 1 menos 5 dividido por 2, né? Por quê? De novo, ó, menos por menos vai dar mais, então vai dar mais 1, menos a raiz de 25 vai dar menos 5, e 2 vezes 1 é 2. Então, agora, ó, 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2, tá? Então, quais são os números R, né, que ele pede para determinar R, certo? Então, a resposta é isso aqui, ó. Eu posso ter... Opa, para lá, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso ter R1 como sendo 3, é uma resposta, ou eu posso ter o nosso R2 como sendo menos 2. Então, os números R, 3 ou menos 2, ao substituir nessa equação aqui, vira uma equação polinomial do segundo grau em x, e essa equação polinomial do segundo grau em x só vai ter uma única raiz. Tá, para esse x, tá? É o que ele quer dizer isso aqui, beleza? Então, esse tipo de exercício é interessante porque às vezes o aluno confunde esta equação que está aqui, que é uma equação que apareceu ao tentar montar o problema, né, para resolver, com a equação original que tinha no exercício, tá? Mas não confunda as duas coisas, beleza? E se você quiser conferir isso, né, o que você pode fazer, ó? Se o seu R1 for 3, então isso aqui vai ficar 1/4 de x² menos 3x. E agora, se aqui for 3, né? 3 mais 6 vai dar 9, mais 9 igual a 0. Então, se você montar essa equação, pode tirar o discriminante dela, que você vai ver que vai dar 0, né? Então, essa equação aqui só tem uma solução real, né? E se nosso R for menos 2, né? Aqui ficaria o seguinte, ficaria 1/4 de x², menos o R com esse menos daqui vai dar mais, né? Então, vai ficar 2x. E agora o menos 2 aqui, ó, 6 com menos 2 vai dar 4. Então, de novo, se você monta agora essa outra equação, 1/4 de x² mais 2x mais 4 igual a 0, e resolve, você vai ver que o discriminante delta dela vai dar 0. Então, de novo, para esses valores de R, a equação que você acaba obtendo para x vai ser de tal maneira que só vai ter uma única raiz real. Beleza? É o que está dizendo aqui. Faz o cálculo aí que você vai ver que vai dar isso. Beleza? Você conseguiu fazer? Conseguiu achar os valores de R? Não conseguiu? Comenta aí na seção abaixo. Se você conseguiu, ótimo. Você está no caminho certo. Vamos treinar aí para poder continuar mantendo esse nível. Beleza? E então, o que você achou da videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Não esquece também de resolver esse exercício. Estou colocando aqui para você poder treinar. Deixa o seu curtir, se você não deixou ainda. E se você não está inscrito ainda, chegou até aqui, inscreve-se. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau.